Sociedade Entrevista. Doutor André Godilho. Gordilho. Gordilho, viu, produção? Seria o primeiro a ser Godilho, né? Porque o tradicional é Gordilho. André Gordilho. Ele é psiquiatra e veio aqui para falar, hoje, doutor, o Dia Mundial do Transtorno Bipolar, né? Ou seja, o que muita gente leva na base da gozação, né? No dia a dia, a gente ouve alguém falando assim, né? De bipolaridade. Na verdade, é um transtorno. Mas é o senhor, que é o profissional da área, que vai trazer mais detalhes agora. Tudo bem, doutor André? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Na verdade, o transtorno bipolar é um transtorno psiquiátrico, né? Ou seja, que tem... que diferente da depressão, como a gente está acostumado, que a pessoa fica triste, desanimado, enfim, na cama, com aqueles sintomas que a gente está acostumado a conhecer, o transtorno bipolar, ele tem os dois polos do humor. O polo negativo, que é o polo da depressão, e o polo positivo, que é o polo da euforia, o excesso de euforia, a pessoa fica acelerada demais, falando demais, desinibido, impulsivo, se expõe a riscos desnecessários, às vezes gasta demais, chega às vezes a dilapidar patrimônio num período curto de tempo. Então é um transtorno que pode causar diversos problemas sérios e inclusive tanto na fase depressiva quanto na euforia, o risco de morte, porque na fase eufórica a pessoa está se achando demais, acha que pode tudo, se expõe a muito risco e pode, eventualmente, por conta de um acidente, de uma briga, de um problema, vir a ter um dano ou causar ou um óbito, e na fase depressiva também pelo risco de suicídio. Agora, esse transtorno, ele pode também estar associado ao uso de drogas? Pode ser uma comorbidade, né? Geralmente, a gente não sabe exatamente a causa. A gente sabe que a população é a prevalência é em torno de 1 a 2% da população. Quando a gente fala em questão de espectro bipolar, até 5% da população pode ser acometida. Não se sabem exatamente as causas que levam ao transtorno, existem diversas possibilidades, mas às vezes você tem um fator genético, aí a formação de personalidade, etc., e algum fator estressante vai fazer desencadear a doença, geralmente no início da idade adulta, até uns 20 e poucos anos, mas pode ser que em alguns casos desenvolva também um pouco mais tarde. Agora, doutor, preocupação, muitos compromissos, tudo isso pode passar a impressão que a pessoa está bipolar, porque de tantos compromissos, de não conseguir dar conta de tudo, e aí o estresse acaba acontecendo, e isso pode passar essa impressão, e a pessoa não ter. E a pergunta aliada a essa é a seguinte: é possível a pessoa ter esse transtorno e não saber, não assumir? Assim, o termo bipolar, às vezes, ficou vulgar. Ficou vulgar, né? Então, assim, a pessoa se estressa um dia, aí fala, fulano é bipolar, explodiu ali, né? Num estresse no trabalho, numa coisa assim, aí pensa, fulano é bipolar. Não, bipolar, ela é uma doença que ela tem alguns pré-requisitos, ou seja, você precisa ter uma alteração no humor. O humor, ele é um estado que mantém uma certa estabilidade. Então, quando você está em euforia, aquilo é por um período de tempo, tem um contínuo, não é aquilo, eu me reto com você aqui, jogo o microfone para cima e saio, e pronto, quando sair dali eu estou tranquilo, levando minha vida normal. Não é assim. Aí isso é mais uma coisa, impulsividade, com temperamento explosivo, etc., que pode ter alguma associação com a bipolaridade. Mas se eu tivesse em euforia aqui, eu não estava parado, eu estava falando, eu estava, me levantando, eu estava, não para imitando isso, com facilidade. A gente, às vezes, a pessoa fica, como diz, ligado em 220, né? Assim, sabe, explosivo, ao mesmo tempo que está super alegre, super simpático, qualquer coisa faz com que a pessoa tenha uma mudança e aí leva a uma irritabilidade, risco de se expor em brigas e confusões na fase de euforia, ou então pode estar deprimido, né? Triste, desanimado, mas também por um período de tempo, né? Nada menos de 2 semanas, assim, que a pessoa esteja num contínuo, né? Agora a diferença, assim, mas como é que eu diferencio a depressão bipolar da unipolar? Nem sempre é fácil, porque
Porque às vezes o quadro, o primeiro episódio se abre com um quadro depressivo e você não sabe que o paciente ele é bipolar, não tem nenhum exame que vai dizer que ele é bipolar. Aí você tem que fazer uma avaliação muito bem feita, ver o histórico familiar, se tem histórico de bipolaridade, tem algumas características da depressão que fazem sugerir que a gente pense que seja mais um quadro bipolar, mas assim, a verdade é que o termo ele é vulgarizado, né? Então, assim, Acaba atrapalhando a medicina essa vulgarização atrapalha do no termo? sentido de causar desconhecimento e desinformação para a pessoa, né? Que nem assim, eu tomo um pé na bunda desculpa, eu tomo né, uma namorada e aí tô triste, né? Tô deprimido. Não, você está triste, você está vivendo triste. ali um momento. A depressão, ela é uma patologia, né? Então, nem toda tristeza é depressão. A tristeza faz parte da depressão, mas nem toda tristeza é depressão. A grande maioria da tristeza não é depressão, né? Então, existe essa diferença. Só que o termo mais comum que a pessoa usa, hoje eu acordei deprimido. Não, você acordou triste, você acordou chateado, você acordou emburrado. Deprimido, então, seria o quê, então? É uma doença também, é um transtorno. O deprimido, ele está caminhando para a depressão, é isso? Ou já é Não, uma depressão? quando a pessoa está deprimida, ela está com depressão. Já a depressão ela é Mas caracterizada. por que a pessoa usa deprimido como se estivesse amenizando uma depressão? Também tem isso, viu, doutor? É, porque a pessoa faz o sinônimo como se a depressão fosse tristeza. Né? Não, e como se... Está deprimida, não está depressiva. Eu não sei se é porque aqui chega muita informação. É a mesma coisa, deprimido, não, depressivo. mas na linguagem popular é como se o deprimido fosse menos. Tá entendendo meu raciocínio? É como se fosse... não é o depressivo já está no último estágio. Não, Não tem nada a ver, né? O termo depressão é uma doença. Aí você tem a depressão leve, moderada, grave com sintoma psicótico. Então, você tem que graduar essa depressão. Então, a depressão ela é caracterizada por ou seja, a pessoa tem os sintomas nucleares, que é o humor deprimido e a falta de capacidade de sentir prazer, associada a outros sintomas, né, que é desânimo, falta de energia, diminuição da libido, a pessoa fica perda de apetite, insônia e dentre outros sintomas, entendeu? Que aquilo por um tempo X vai caracterizar um quadro depressivo. A pessoa quer ficar mais sozinha, Às vezes sim, às vezes a pessoa fica mais isolada, fica no quarto, não tem energia, força para sair da cama, e aí a pessoa ouve aquilo, rapaz, mas você não tem motivo para isso. Você é um apresentador de rádio, você está com uma vida boa, tem um carro bacana, tem um emprego legal, que motivo você tem para isso? Aí a pessoa fala, caramba, geralmente é uma abordagem. Eu devo ser péssimo mesmo, porque eu estou sentindo isso e não tenho motivo, como se a gente tivesse motivo para ficar doente, né? Como se eu, sei lá, quebrasse uma perna, ou, sei lá, ou tivesse uma doença de tireoide e a culpa fosse minha, bastasse o meu querer para sair da doença. E não é assim, né? Assim, eu estou doente, eu preciso me tratar, e não simplesmente, assim, não basta assim, não, hoje eu me irritei, acordei e não vou ficar mais deprimido. Se fosse assim, não era uma doença, né? Então você tem que passar por um tratamento que envolve medicação, psicoterapia, mudança de rotina, atividade física, higiene do sono, para que você melhore do quadro. Aqui o nosso Zap funcionando bem. Quem lhe manda um abraço, diz que você é gente da melhor qualidade, seu amigo aí, não sei se é de infância, Bruno da Hortigran lá. Manda um grande abraço para grande Bruno. Bruno, ligado aqui na gente. Um abraço, Bruno. O doutor André Gordilho, médico psiquiatra, né, falando do Dia Mundial do Transtorno Bipolar, né? Uma criança pode ser bipolar? Pode. Antigamente não se diagnosticava, mas hoje em dia já se tem sintomas e sim, a psiquiatria infantil tem evoluído para dar o diagnóstico, às vezes, em fase mais precoce. Não é tão comum, né, mas é possível. A pessoa que tem um transtorno bipolar e ingere bebida alcoólica pode piorar? O que pode acontecer com essa pessoa? Assim, o transtorno bipolar é um transtorno crônico, então provavelmente a pessoa vai ter que tomar remédio a vida inteira, tá? O que não quer dizer é que o tarja preta? Não necessariamente. Não, algumas medicações, a maioria das medicações não são tarja preta. Vai usar estabilizadores de humor, digamos assim, em um termo geral, é o que mantém o paciente sem subir nem descer.
isso não é a sentença, tá? Assim, a sentença é o não tratamento. O não tratamento é que leva que a pessoa adoeça e agrave a doença ao longo do tempo. Então, o objetivo do tratamento é que a pessoa leve uma vida normal. Inclusive, tome sua cervejinha, eventualmente tome uma tacinha de vinho, mas como você tem diabetes, você tem que maneirar no açúcar, né? Quando você tem pressão alta, você tem que tomar cuidado com determinadas coisas, fazer atividade física. Quando você tem um transtorno polar, você tem que tomar determinados cuidados também. Então você não pode também sair exagerando, etc. Até porque também existe o álcool, ele interfere com a absorção da medicação, às vezes Por si só já altera o humor, né? Por si só já altera o humor. É. Mas assim, não necessariamente uma vez que a pessoa bebe, sai para jantar, toma um vinho ali, aquilo vai causar um problema para ele. A questão é, o paciente está estável, ele está bem, ele está em acompanhamento, aí pode ser liberado uma quantidade de álcool em determinadas situações, mas não. Como não deve ser também, né, beber todo dia, coisa para ninguém, né? Não é quem tem transtorno polar. Agora, quem tem o transtorno precisa ter uma atenção a mais, como quem tem diabetes, como quem tem pressão alta, precisa tomar um cuidado a mais. Olha, o doutor André, a política de saúde mental no Brasil passou por reformas ao longo dos anos e décadas, né? Porque antes a gente ouvia falar do hospital para internar o cara que tinha um transtorno, né? Que comumente chamava de doido, maluco. Uhum. Esse hospital fechou as portas e aí hoje tem os centros. Mas há uma queixa muito grande, porque tem situação que o centro sozinho não dá conta, que é ambulatório. Como é que a psiquiatria vê isso? Como é que o senhor profissional da área vê isso? Entra às vezes uma questão mais ideológica do que uma questão científica, né? Então passou por muito tempo a luta antimanicomial, lutando para fechar os hospitais, etc. Os hospitais, eles foram sucateados com o passar do tempo, com falta de verbas, etc. E realmente... Propositalmente, então. Não posso afirmar 100%, mas que era estranho, era, né? Porque os valores pagos eram muito pequenos, ou seja, o que você recebia para manter um paciente por dia era menos, pelo SUS, era menos do que um preso recebe, por exemplo. Né? Então, assim, para você manter um hospital com médicos, enfermeiros, terapeutas, com todo o cuidado que precisa, alimentação, medicamento, com a diária que paga quase nada, você vai sucateando aquele hospital. Aí, quando chega a um ponto que o hospital ele está realmente acabado, as pessoas vêm e dizem, olha que absurdo, que etc, etc, etc. É melhor fechar. Tem que fechar. Mas, assim, o hospital psiquiátrico, ele tem que existir, porque o paciente ele agudiza, o paciente ele fica agressivo, o paciente ele coloca a si e a terceiros em riscos, e naquele momento ele às vezes precisa de uma internação. Não é virar um manicômio, como as pessoas dizem, né? Você vai ficar morando lá, largar o paciente. Não. O hospital ele tem uma função de entrar, conter a crise, estabilizar o paciente sair, voltar para o seio familiar, voltar para o tratamento ambulatorial, etc. Então, hoje em dia, você tem um hospital de internação, que é fundamental em determinadas situações. Você tem que ter, eventualmente, um hospital dia, que é aquele paciente que não precisa ser internado, mas não está completamente bem ainda. Então, ele vai, passa o dia, ou um dia ou 2 dias, faz atividades, faz terapias específicas, que é uma possibilidade também. E o tratamento ambulatorial. Assim, demonizaram a internação psiquiátrica, como se fosse maltratar o paciente, etc. Mas, ao contrário, assim, o que maltrata o paciente é a doença, né? Quem limita o paciente é a doença. A internação, em determinados casos, ela vai ser libertadora, mas o paciente não quer ir. Mas ele não tem condição de decidir naquele momento. Ele está psicótico, ele está vendo coisas, ele está achando que está sendo perseguido, ele está querendo matar o vizinho porque está ouvindo uma voz via satélite que o vizinho... Então, esse cara não tem condição de decidir ali. Então, ele vai ser internado contra a vontade dele por um período, geralmente curto, vai ser tratado e vai voltar. Então, ele vai ser... porque quem está limitando ele, quem prende, quem coloca os grilhões no paciente é a doença, não é o tratamento. Então, doutor, tem gente que associa o seguinte, olha, diz assim, olha, esse rapaz hoje ele está com transtorno porque não tomou um remédio. E às vezes, eu já ouvi também o seguinte, não tomou o remédio, tomou cachaça. Que associação é essa aí? Não tomar um remédio significa que vai para o extremo, é isso? Determinados transtornos, como eu falei, são crônicos, então eles precisam
do uso contínuo da medicação. Às vezes o paciente, em algumas patologias, não se sente doente. Então ele não quero tomar esse negócio, não aceito, não quero, aí não toma. E aí a tendência é que a doença ela vai se agudizar em algum momento ou outro. Em outros casos, o paciente, algumas medicações dão alguns efeitos colaterais. E isso precisa ser dito, precisa ser conversado com o paciente. E aí o paciente, às vezes, por ter o efeito colateral, para de tomar o remédio, ao invés de usar estratégias para diminuir esse efeito colateral ou então para suspender esse efeito colateral. Né? Então, mas às vezes você tomou uma semana, estou sentindo a boca seca ali, não vou parar de tomar. Não, insiste um pouquinho. Está sentindo a leseira? Já que estou sentindo a leseira, enfim, não estou tão com a virilidade como estava antes, tão ativo, etc. Mas tudo isso tem jeito. Tudo isso tem solução. O que precisa, o que falta às vezes é conversa, é conversar com o médico também dar uma atenção maior. E às vezes as pessoas também não têm um acesso tão fácil ao médico, porque vai ao médico hoje, aí daqui a 6 meses vai de novo, e nesses 6 meses está com efeito colateral, não tem a quem recorrer, aí larga o tratamento. O psiquiatra é sempre um clínico? O tratamento ele é de origem clínica, digamos assim, né? Assim, a gente não faz cirurgia no paciente. Então é um tratamento clínico, mas é uma clínica especializada voltada para a saúde mental. Então não é como um clínico geral. Então a gente tem o exame é diferente, o tipo de abordagem é diferente, o que você observa na consulta é diferente. Doutor André Gordilho, aqui algumas perguntas e tem uma que fala sobre drogas, né? Uma pessoa que usa drogas, o que é que pode acontecer com o cérebro dessa pessoa? Depende da droga, depende da maneira que a pessoa vai estar utilizando a droga. Assim, as pessoas buscam a droga porque a droga causa prazer, né? Então leva a uma sensação de bem-estar e aí a pessoa vai. Porque não adianta a gente dizer que não use droga porque é ruim, entre aspas, mas porque a pessoa usa porque se sente bem, como o álcool, né? Você toma ali para desinibir, etc. Porém, tem um custo. Né? E outras drogas têm um poder de dependência muito maior. Você pega cocaína, você pega crack, você pega outras drogas, então o paciente tem um risco de dependência muito grande. Então, a droga ela altera o estado mental. Então, ela pode causar irritabilidade, ela pode causar momentos de euforia, ela pode causar perda, né, do momento com o real. Então o paciente ele pode fazer sintoma psicótico. É muito comum, por exemplo, um usuário de cocaína, ao usar a cocaína, você vai ter um punch dopaminérgico enorme dentro do cérebro, e isso é o mesmo mecanismo da esquizofrenia, que leva aos quadros psicóticos da esquizofrenia. Então, às vezes, o paciente cheira cocaína e faz um quadro psicótico, começa a achar que está sendo perseguido, etc., porque a droga leva a isso. E a tendência das drogas de abuso é desenvolver tolerância. Então, eu sei lá, né, cheiro uma carreira, aí daqui a pouco eu vou precisar cheirar 2, 3, 4, e aquilo vai num crescente, que nem o álcool, né? A pessoa fala, a primeira vez que bebe, toma um copinho de cerveja e fica bêbado. Daqui a pouco tá falando orgulhoso, toma uma grade, né? Não fico bêbado. Não, você está desenvolvendo tolerância ali, né? Aquilo está começando a ser... Como se fosse uma resistência. Exato, aí chega uma hora que aquilo dá um clique e a pessoa já entra... já está no abismo, né? Já está no abismo, exatamente. Já está no abismo. Doutor André, eu lhe agradeço imensamente sua vinda aqui. Tem muitas perguntas. Tem uma senhora que fala aqui de energético, que percebeu que a filha dela, quando toma energético, ela fica menos agitada e depois volta para o normal. Já tem outra dizendo que fica mais agitada a pessoa com energético. O energético, geralmente, ele, às vezes, tem a base... euforia, né? Tem a base de cafeína, taurina, tipo os Red Bulls da vida, os Monsters, não sei o quê. Então, a pessoa toma, e aí mistura com bebida, e aí... E se misturar com um remédio? Pode ter um efeito colateral? Pode. Assim, se você é ansioso e toma um negócio desse, você vai piorar muito a ansiedade, né? Porque você está entupindo o café, a gente fala, ansioso não deve tomar muito café. Né? Porque o café ele vai acelerar ali e aumenta a ansiedade. Não, e aumenta a ansiedade, né? Você toma, fica mais inquieto, né? Então, os energéticos levam a um aumento. Então, ele pode levar a uma aceleração também, né? Então, na pessoa que tem a patologia, às vezes tem que evitar, né? Tentar evitar para não... E também, obviamente, não é para sair fazendo uso direto. Então, eu conheci uma pessoa que falou assim, não, eu vou dormir, aí tomava um energético. Eu falei, mas como assim? Né? Você vai ter... Óbvio, você vai ter insônia, né? Depois reclamar, eu não consigo dormir. Claro que você não consegue dormir. Vai acordar 3 da madrugada. Lógico. Vai passar o dia todo acordado.
Mas você provocou isso, né? Né? Pois A pessoa é, então provocou. a questão a gente, às vezes, assim a gente escolhe como a gente envelhece, né? Então, assim, se eu não me cuido, se eu não faço atividade física, se eu não procuro, a tendência que você envelheça mal é grande. Você também vai ver, se você tem uma patologia X e você fica agredindo aquela patologia... Provocando eu sou diabético, mas eu não... como doce escondido, Ainda né? tem orgulho, né? Na hora de comer pêssego em calda, eu pego e bebo a calda. Misericórdia. Ou seja, assim, eu tô, né, me causando um problema, que lá na frente você vai começar a desenvolver A conta vai chegar. neuropatia, você vai começar a desenvolver problemas vasculares, cegueira. Ou Enfim, seja, a conta vai chegar. a conta chega. Doutor André, um abraço. Você é de Salvador? Eu sou de Salvador. Um abração, viu? Eu que Felicidade. agradeço e um abraço a todos aí, os ouvintes e a Rádio Sociedade, agradecer pelo convite. Doutor André Gordilho, médico, psiquiatra, veio aqui para falar do Dia Mundial do Transtorno Bipolar, mas acaba falando de outros temas porque tem conhecimento de causa. 7h44.